Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Anderson Júnior, sou seminarista e quero convidar você a ler o texto de 2 Coríntios 4, 16 a 18, porque eu creio que o Senhor tem algo a falar com a gente nessa passagem. 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18, diz assim: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, ou seja, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Amém? Louvado seja o Senhor na leitura da sua palavra. Nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo começa afirmando algo muito ousado, né? Ele diz: por isso não desanimamos. O ser humano, nós temos uma estrutura emocional que leva a gente a estar sujeito ao desânimo. A própria Bíblia vai falar de Elias, por exemplo, que era homem semelhante a nós. Em outras palavras, né, como diz o pastor Luciano Subirá, era farinha do mesmo saco. Ele também tinha suas oscilações de sentimentos, de emoções, também teve suas crises, assim como eu e você também estamos sujeitos a ter. Mas isso não significa que eu e você podemos viver só dessa forma. Mas será possível alguém viver uma vida indesanimável, ou seja, sem desanimar nunca? E a resposta para essa pergunta, Paulo já disse no verso que a gente leu: por isso não desanimamos. Mas é importante lembrar que isso não é algo automático, não é sobre você acordar de manhã com uma disposição de milhões, sentir que foi contemplado pelos céus, sorrindo 24 horas, indo saltando para o trabalho todos os dias. Não é sobre isso, é sobre mais que isso. É fruto das nossas escolhas, é fruto da maneira como você escolhe reger a sua vida, é fruto dos seus princípios que já foram estabelecidos. Paulo não diz apenas que nós não desanimamos, mas muito pelo contrário, ele diz muito pelo contrário. E o contrário de não desanimar é permanecer animado, permanecer empolgado. Isso quer dizer que Paulo tinha uma vida perfeita, que ele não tinha problemas, era livre de tribulações, de irritações, de perseguições? Claro que não. Mas ele aprendeu a viver acima de todas essas circunstâncias. Verso 16: embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E seguindo para o versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, perceba como ele relata, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Seguindo para o último verso, né, a gente tem: e assim fixamos os nossos olhos não naquilo que não se vê, mas não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, ou seja, vai passar, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E sobre esse olhar, sobre esse modo de observar a vida, que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje. É sobre essa forma de ver as coisas ao nosso redor, essa forma de ver aquilo que nos aflige, que a gente vai discutir nesse momento. Essa mensagem que eu estou falando com os irmãos, eu vou falar também amanhã, inclusive depois dessa gravação, na Assembleia de Deus, Povo Abençoado de Natividade, Pastor Éder, abraço meu amigo Pastor Éder. E lá na igreja os irmãos estão com um tema anual, que está no texto de Hebreus 11:1, que fala sobre fé, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, como desempenhar esse fundamento? Como passar a enxergar com os nossos olhos da fé? Como passar a enxergar a vida, como o apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina a viver dia após dia, mesmo diante dos incêndios, diante das bombas que aparecem
no nosso caminho durante o dia, durante a semana, durante o mês, todos os dias. E para isso, para desempenhar esse fundamento, para viver com fé, a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender que aquilo que nos aflige é muito pequeno. É verdade, é real que cada um aqui tem os seus problemas, né? Cada um tem os seus gigantes, seja no trabalho, seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, dentro do seu casamento, dentro de relacionamentos, amizades, enfim. Isso fica claro no texto de Tiago, capítulo 1, verso 2, quando ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E também o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, quando ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para as provas, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. É normal, é da nossa natureza, faz parte do script. E não adianta fugir disso. Mas tudo muda quando nós passamos a entender que tudo que a gente passa aqui, por mais doloroso que pareça ser, por mais desanimador que pareça ser, na realidade é totalmente insignificante, minúsculo, pequeno, diante da grandeza que Ele tem reservado para mim e para você no trono de glória dEle, amém? Não são nada perto da glória que em nós ainda há de ser revelada. Portanto, no momento em que a gente enfrenta as nossas batalhas diárias, no momento em que os nossos corações, no momento que a gente enfrenta tudo isso, que os nossos corações se enchem de fé, sabendo que cada lágrima, cada suor, cada dor, cada luta é um passo mais perto da alegria eterna que aguarda a gente, amém? Como diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Glória a Deus. E seguindo, mais uma coisa que a gente precisa entender, precisa fazer, é confiar no renovo do Senhor todos os dias. Vamos ler de novo o versículo 16, que diz assim: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Bom, como a gente conversou anteriormente, é da natureza humana errar, cair, se desgastar, desanimar, cansar. Isso faz parte da nossa natureza. A gente vive hoje um momento que o mal do século é a depressão, é a ansiedade, são transtornos mentais, transtornos emocionais que assolam tanto crianças como adultos, adolescentes, idosos. A gente vive um momento em que a taxa de suicídio, por exemplo, vem crescendo assustadoramente. Pessoas que às vezes têm tudo nessa vida, têm bens, têm dinheiro, têm sucesso, não encontram a felicidade verdadeira e buscam um fim imediato. Ou mesmo, de igual forma, pessoas que passam dificuldades, que não têm esses bens, vendo no suicídio uma forma de escapar mais rápido desse sofrimento. Vem com uma válvula de escape. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, vai dizer no texto que a gente leu, que aquele que confia no Senhor, aquele que experimenta o amor do Senhor, ele também experimenta um renovo diário. Quando Paulo diz isso, ele se refere à obra do Espírito Santo na vida daqueles que confiam no Senhor, que fortalece o espírito, aumenta a fé e traz paz aos corações. Paulo vai dizer ainda que ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior desanime, caia, o homem interior se renova dia após dia. Amém? E terceiro, a gente precisa fechar os nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais. Verso 18 diz assim: assim fixamos os nossos olhos,
não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, vai passar, mas o que não se vê é eterno, ou seja, dura para sempre. Agostinho vai dizer que a fé consiste em acreditar naquilo que não vemos e, como recompensa, ver aquilo que cremos. Vou repetir. A fé consiste em acreditar naquilo que não vemos e, como recompensa, ver aquilo que cremos. Na maioria das vezes, a gente se acostuma com coisas materiais. Ou seja, a gente sempre precisa de algo material para poder acreditar, para poder confiar, ter segurança. Somos muito agarrados com os nossos bens, somos muito agarrados com fatos, com dados, com números, estatísticas. Há quem diga, inclusive, que para se ter conhecimento é necessário abandonar a fé e vice-versa. Para ter fé é necessário abandonar o conhecimento, ou não é possível adquirir conhecimento com fé. Bom, o fato é que a gente está acostumado a viver sempre pelos nossos olhos naturais. A gente observa o mundo ao nosso redor como seres humanos carnais. Mas a verdade é que o Senhor nos convida, através da sua palavra, a passar a enxergar todas as coisas ao nosso redor com os nossos olhos espirituais, com os nossos olhos da fé. Foi pela fé, por exemplo, que Noé, quando ele recebeu a ordem do Senhor de construir uma arca num local onde muito provavelmente não havia indícios imediatos de um dilúvio iminente, sob a desconfiança, sobre a incredulidade do povo, ele olhou para a ordem do Senhor com seus olhos espirituais. Imagine se Noé tivesse visto com seus olhos carnais, com seus olhos naturais, esse pedido do Senhor. E Abraão e Sara? Foi pela fé que Sara recebeu o privilégio de dar à luz a um filho, mesmo com a sua idade já avançada, mesmo que humanamente falando era impossível. E ainda assim, Abraão esteve disposto a entregá-lo novamente para o Senhor em sacrifício se fosse preciso. Foi pela fé que Moisés recusou a sua vida luxuosa no palácio, a sua vida de riqueza, para viver no meio do povo hebreu, no meio da pobreza, para cumprir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E é pela fé que o Senhor continua operando milagres na vida das pessoas hoje em dia, amém? É pela fé que as pessoas voltam a andar ainda hoje, voltam a respirar, são curadas de enfermidades. Sabe por quê? Porque a realidade humana pode dizer uma coisa, mas a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer realidade. Por último, em quarto lugar, é necessário que você não duvide do poder de Deus. Quando a gente olha com os nossos olhos naturais, a dúvida pode sim reinar no nosso coração, na nossa mente, os questionamentos passam a vir, a desconfiança, a incredulidade passa a ganhar mais força. Mas em Tiago 1, capítulo 1, versículo 6, a gente lê: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Por vezes a gente questiona o Senhor, sobre a eficácia da nossa oração. Às vezes a gente pede por algo, clama por algo, e a resposta às vezes não vem. Mas e se de fato a gente está duvidando do poder de Deus? Está duvidando de que Deus pode fazer aquilo que a gente pede? E se de fato na nossa oração, na nossa conversa com o Senhor, a gente está duvidando de que aquilo pode acontecer? E se a gente estiver pedindo por um milagre, por uma cura, duvidando de que Deus pode curar essa pessoa? Nesse texto de Tiago, ele deixa muito claro que a dúvida impede a eficácia da oração. Nesse texto ele compara a pessoa que duvida como uma onda do mar, que é instável, inconstante e facilmente influenciada por forças externas.
falta firmeza para clamar, falta consistência para pedir, falta confiar, falta ter fé. Bom, e para concluir essa rápida reflexão de hoje, eu gostaria que você fizesse aí onde você está uma autorreflexão. Queria que você olhasse para dentro de você mesmo. Com que olhos você tem olhado as coisas ao seu redor? Com seus olhos naturais ou com seus olhos espirituais? Seus olhos da fé? De que tamanho você tem enxergado os problemas da sua vida? Com que intensidade eles têm te afligido? De onde você tem tirado forças para permanecer de pé todos os dias? Eu quero te convidar nessa noite a pedir, a partir de hoje, um renovo do Espírito Santo todos os dias. Eu quero te convidar a cultivar e a fortalecer a sua fé todos os dias, porque a fé não é importante somente no ato da sua conversão. Apesar do texto da Bíblia dizer que pela graça sois salvos mediante a fé também é importantíssima, fundamental para a gente permanecer no caminho correto, se manter constante e crescer cada vez mais nele. Eu quero te convidar a abandonar de vez a desconfiança, a incredulidade, a dúvida e abraçar, receber a confiança, a crença, a fé. Que nós possamos, portanto, assim como o texto de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14 diz, buscar mirar a nossa visão para a linha de chegada e entender que tudo que vem pelo caminho faz parte para chegarmos até o destino final, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Vivamos, portanto, por aquilo que cremos e que ainda não se pode ver, para que no final de tudo possamos ver aquilo que nós cremos. Feche seus olhos aí onde você está, quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações através desse vídeo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor. E Jesus, renova, Senhor, o nosso coração, renova a nossa alma. Nos ajude, Jesus, a enxergar as circunstâncias da nossa vida com os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, e que o Senhor possa nos dar força, discernimento para entender que tudo que a gente passa aqui ainda é muito pouco perto da grandiosidade que o Senhor tem preparado para nós no seu trono, na sua glória. Jesus, nos dê discernimento para saber enfrentar tudo isso, saber passar por tudo isso, Jesus, confiando em Ti, descansando no Senhor. Nos ajude, Jesus, a fortalecer a nossa fé todos os dias. Jesus, que a fé nos ajude a permanecer nos Teus santos caminhos, nos ajude a crescer nessa caminhada. Jesus, nos dê discernimento para poder fortalecer cada dia mais a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança no Senhor. Nos ajude a confiar mais em Ti, porque o Senhor é um Deus provedor que pode todas as coisas. Nos ajude, Jesus, a abandonar qualquer tipo de desconfiança, qualquer tipo de incredulidade, dúvida, Senhor, do Seu poder, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor. Obrigado pela Sua misericórdia. Nos perdoe, Jesus, porque nós somos falhos. E nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Obrigado, Jesus, pela Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.